Olá, amigos! Esse é o programa Prova Final, um programa de parceria da TV Justiça e da Rede de Ensino LFG. Meu nome é Paulo Sumariva, eu sou professor aqui da Rede LFG, das matérias de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, sou delegado de Polícia da Polícia Civil de São Paulo, mestre e doutorando em Direito. O nosso programa Prova Final, ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos abordar o tema do dia. O tema do dia será a investigação policial, será o inquérito policial, será o trabalho feito pela Polícia Judiciária na busca da solução dos crimes, solução dos delitos, busca da autoria e a busca da materialidade. No segundo bloco, faremos o Pergunte ao Professor. Esse bloco, você aí de casa pode participar. Você pode mandar um e-mail para o provafinal@aesapar.com, mandando a sua pergunta, porque nesse segundo bloco nós vamos responder e tirar todas as suas dúvidas. E no terceiro bloco, nós vamos trabalhar com o X da questão. O X da questão são 2 perguntas retiradas de exames da OAB, retiradas de provas de concurso público, onde você vai notar que esse tema ele é muito importante para quem busca uma aprovação em concurso público. Nós vamos trabalhar com a ideia de mostrar a questão e resolver o teste aqui durante o nosso programa. Eu volto já para começarmos a nossa aula falando sobre o tema de hoje, que é a investigação policial. Até já. Ocorreu um crime. E aí? O que o Estado vai fazer para solucionar essa questão? Vai entrar em cena todo o trabalho processual penal, todo o trabalho jurídico para solucionar esse crime e o Estado impor uma pena a esse criminoso. É o que nós chamamos de ius puniendi. E essa persecução penal, ela tem início lá no inquérito policial. É o inquérito policial o primeiro momento de atuação do Estado, onde o Estado irá buscar elementos de autoria e de materialidade para que possa, posteriormente, esse autor do crime ser processado e venha a ser condenado pela Justiça. Essa atuação do Estado, ela tem início, de preferência, pelo trabalho da Polícia Judiciária. É a autoridade policial, a autoridade do Estado encarregada de dar início a esse trabalho. E eu pergunto para vocês, por que tem um inquérito policial? Qual é a finalidade do inquérito policial? Por que existe no sistema penal brasileiro essa figura jurídica do inquérito policial? O inquérito policial, ele busca o fato oculto. Ele busca esclarecer o fato oculto. Ocorreu um crime. Quem praticou o crime? Quem praticou esse homicídio? Quem praticou esse roubo? É o inquérito policial esse instrumento capaz de trazer essa informação para a Justiça, para que o Estado venha a ter condições de aplicar uma pena, de aplicar uma sanção a esse criminoso. A busca do fato oculto é uma razão que fundamenta o inquérito policial. Que mais? O inquérito policial, ele contribui para restabelecer a tranquilidade social, aquela tranquilidade que foi abalada pelo crime. E aí vem o inquérito policial e ele traz a paz social novamente. A sociedade volta a gozar de uma tranquilidade face ao inquérito policial. E além disso, o inquérito policial atua como um filtro, é um filtro processual. Porque ele vai deixar o Estado com condições de acusar efetivamente alguém com fundadas razões, com provas convincentes que ele foi o autor do delito. Então vejam, aonde não há inquérito policial, corremos o risco de ter uma ação penal sem fundadas razões, aonde no final da história teremos uma absolvição e teremos então uma sensação de impunidade, porque o Estado está agindo sabendo que no final aquele acusado, aquele processado será absolvido. Vejam vocês como é importante o inquérito policial, como ele atua nesse filtro,
Ele é um filtro processual. E ele, com certeza, ele evita a impunidade. E qual é a finalidade do inquérito, então? Essa é a razão do inquérito. O inquérito existe, né, face a essas razões. E a finalidade? A finalidade é muito tranquilo. Isso cai muito em concurso, cai muito em prova, e na prática é importante que vocês saibam. Qual a finalidade do inquérito policial? Busca da autoria e busca da materialidade. O inquérito policial, ele busca a autoria e ele busca a materialidade. E além disso, ele assegura a máxima pureza do conjunto probatório, que será utilizado pelo titular da ação penal lá no processo. Ou o Ministério Público, ou o querelante, ele tem a certeza que está trabalhando com uma prova que foi filtrada dentro do inquérito policial e que trouxe, então, essa garantia de pureza para que o Estado possa utilizá-la, eventualmente, na condenação de um criminoso. Que mais? Que mais? Qual uma segunda finalidade que nós temos no inquérito policial? Ele evita que o imputado inocente seja processado. Olha a humilhação que é alguém sofrer um processo e sabendo que ele não tem nada, sabendo que ele não deve nada para o Estado, e ele então sofre um processo. Poxa, isso é muito humilhante, isso é muito degradante. O inquérito evita isso. Porque a pessoa, ela vai ser submetida a uma investigação. E se a investigação concluir que ele realmente existem elementos indiciários, existem elementos probatórios de autoria e de materialidade, aí sim. Aí o Estado vai agir, aí o Estado vai acusar. E aí sim teremos contraditório, teremos uma ampla defesa para que nesse momento o investigado ele passe a ser um acusado. E aí o Estado vai acusá-lo, o Estado vai tentar colocar o seu direito de punir naquele criminoso. Inquérito policial existe? Existe. O inquérito policial, ele funciona em qualquer crime? Em tese, sim. A gente tem que lembrar apenas um detalhe interessante, que se nós estivermos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, infração penal de menor potencial ofensivo, existe isso no direito penal brasileiro? Existe isso no direito processual penal brasileiro? Existe. Professor, o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Infração penal de menor potencial ofensivo são aquelas infrações penais em que a pena máxima não ultrapasse a 2 anos. São as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapasse a 2 anos. É aquilo que a gente tem lá na Lei 9.099, é aquele conceito que você encontra lá no artigo 61 da Lei 9.099/95. Numa infração penal de menor potencial ofensivo, a Lei 9.099, ela criou princípios céleres, rapidez, ou seja, o Estado ele vai agir de maneira mais rápida nesses delitos. E tudo começa na fase investigativa. E vejam, nessa fase investigativa, nós não teremos inquérito policial. Nessa fase investigativa, nós teremos o quê? Nessa fase investigativa, nós teremos um termo circunstanciado. Ao invés da polícia instaurar inquérito policial, a polícia vai instaurar um termo circunstanciado. E esse termo circunstanciado nada mais é do que um boletim de ocorrência mais elaborado, com versões das partes. Ninguém vai ser ouvido, versões. E o autor do fato, em tese, o suposto autor do crime, ele vai assumir um compromisso de ser encaminhado, de comparecer ao juizado especial criminal. É assim? É assim. E aí não tem inquérito policial. Não tem inquérito policial. Lá no juizado especial criminal vai ter aquela audiência para que ocorra uma transação penal, e aí entra o rito da Lei 9.099 de 95. O trabalho de investigação, ele fica preso apenas à elaboração de um termo circunstanciado. Claro, né, que se lá no juizado especial criminal a transação penal não ocorra
e falte elementos para o Ministério Público para que ele possa iniciar, oferecer uma denúncia, aí sim esse termo circunstanciado volta para a polícia, para que a polícia então adote as providências normais de investigação. Vai ter inquérito policial e aí nós caímos no rito comum do trabalho. Legal? Tranquilo? Muito bem. O inquérito policial existe. O inquérito policial, ele existe justamente para esse esclarecimento da autoria e da materialidade. E quem preside o inquérito policial? O inquérito policial ele é presidido pela autoridade policial. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Quem preside o inquérito policial é a autoridade policial do local da infração penal. Lembrando que a nossa Constituição, ela cria a polícia judiciária e a polícia investigativa. O artigo 144 da Constituição Federal é bem claro, criando a polícia judiciária e a polícia investigativa. Ótimo. Essas duas polícias, vamos dizer assim, elas são dirigidas por delegados de polícia de carreira. É a Polícia Civil fazendo o trabalho nos estados e a Polícia Federal fazendo esse trabalho na União e naqueles crimes também em que a lei estende a competência de investigação da Polícia Federal. O inquérito policial, ele traz o quê? O inquérito policial, ele colhe os chamados elementos indiciários. Ele traz os elementos de informação para a ação penal. O que se produz no inquérito policial, eu posso classificar como prova? Cuidado, hein? Cuidado, porque prova é aquilo que é produzido em juízo. Quando eu falo em produção de prova, eu estou falando em contraditório, eu estou falando em ampla defesa, eu estou falando em acusação e o acusado podendo se defender com o seu defensor, apresentando defesa, tentando argumentar o que fez, tentando mostrar para a justiça que o que ele fez não é errado. Isso é o contraditório, e isso só ocorre na ação penal, isso só ocorre no processo. Isso tem no inquérito policial? Não, porque o inquérito policial trabalha com a discricionariedade do Estado. A autoridade policial ele é discricionário e ele trabalha de maneira livre, dentro da legalidade, visando apenas a identificação da autoria e da materialidade. E esse trabalho livre faz com que o delegado possa ouvir 15, 20, 30 testemunhas, possa fazer diligências aos finais de semana, de madrugada, ouvir pessoas, colheita de elementos de informação. Essa é a liberdade que possui o delegado na condução do inquérito policial. Isso não tem na ação penal, porque na ação penal existem ritos, e esse rito tem que ser obedecido. Ok? Então, a prova nasce da ação penal. O que nós temos no inquérito policial são os chamados elementos indiciários. Os elementos que são colhidos no inquérito e que vão formar como base, vão dar a sustentabilidade para uma ação penal. E que mais? Os elementos indiciários, eles servem também para quê? Além de dar o suporte para o Ministério Público ou para o querelante na ação penal privada, ele também é fundamental na decretação de medidas cautelares, prisão preventiva, prisão temporária, mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilos, quebra de sigilo bancário, fiscal, eleitoral. Tudo isso é feito baseado em elementos do inquérito policial. O inquérito policial, então, ele serve para todas essas medidas. Ele só não serve para isoladamente condenar alguém. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é bem claro em dizer que, exclusivamente com base em inquérito policial, o juiz não pode condenar ninguém. Exclusivamente com base no inquérito policial, o juiz não pode condenar ninguém. Ou seja, para ele poder condenar alguém, ele até pode usar os elementos do inquérito policial, mas somados à prova, somados àqueles elementos produzidos dentro da ação penal. Aí sim,
Aí nós temos um conjunto fechado para que o juiz possa, nesse caso, efetuar o seu decreto condenatório. Agora, eu pergunto para você, existe alguma possibilidade de o juiz condenar alguém baseado em elementos exclusivos colhidos no inquérito policial? Será que o juiz pode condenar alguém só com elementos do inquérito policial? Cuidado, porque aqui eu vou deixar uma dica para vocês, para que você não esqueça isso, né, numa prova ou no nosso dia a dia. Nós temos no processo penal, nós temos no inquérito policial, os chamados elementos migratórios. O que são elementos migratórios, Sumariva? Elementos migratórios são aqueles elementos que migram do inquérito policial para a ação penal. São elementos colhidos no inquérito policial. São elementos indiciários, são elementos do inquérito, mas eles não podem ser repetidos na ação penal. Não vai dar tempo. Não dá para você repetir isso na ação penal. Então, o que a lei autoriza? Esses elementos migram do inquérito para a ação penal. Eles se transformam de elementos informativos, de elementos indiciários para a prova. De que maneira? Eu acabei de falar aqui que para ser prova, eu tenho que ter contraditório. Imaginemos que a polícia vai até uma residência e cumpre ali um mandado de busca. Mandado de busca e encontra a arma do crime ali escondida na casa do investigado. Como que eu posso reproduzir essa diligência na ação penal e como que eu posso estabelecer um contraditório? Vejam, naquele momento em que a prova ela foi produzida, não dá para falar em contraditório, até porque naquele momento nós estamos em fase de inquérito policial, naquele momento eu tenho um elemento indiciário. Mas o que acontece nesse caso? Essa prova não tem como ser repetida. Então a lei autoriza que essa prova migre do inquérito para a ação penal. E é por isso que eu chamo de elemento migratório. E quando ele entra na ação penal, se estabelece o contraditório, que é o que eu chamo de contraditório diferido. Nesse momento, o investigado vai poder falar para o juiz, olha, na verdade, essa arma estava ali porque alguém deixou, enfim, ele vai estabelecer uma defesa, mas o contraditório vai existir posteriormente. Provas cautelares, provas não repetíveis, as provas antecipadas, são os elementos migratórios que o próprio artigo 155 ele estabelece para a gente. Ok? Muito bem. O inquérito policial tem início? Tem início. O delegado pode instaurar sempre inquérito policial? De qualquer crime que o delegado tenha conhecimento, ele pode já baixar o inquérito policial? Ele pode já instaurar o inquérito policial? Vai depender. Vai depender do tipo de ação penal aquele crime está tratando. Se for um crime de ação penal privada, o delegado não pode instaurar um inquérito policial de ofício. Não pode. Ele vai depender da provocação do interessado. Ele vai depender da provocação da vítima. Ele vai depender da manifestação do ofendido. E veja que interessante, na ação penal privada, o ofendido ele tem 6 meses para entrar com a queixa-crime. O ofendido ele tem, em regra, 6 meses para iniciar a ação penal. Mas ele pode, dentro desses 6 meses, requerer a instalação de inquérito policial, sem problema nenhum. Né? O delegado, então, vai fazer o inquérito, lembrando que o inquérito não vai suspender prazo. O prazo de 6 meses continua correndo. Então, o inquérito ele é instaurado. Mas o ofendido tem que ficar de olho nos 6 meses. Por quê? Porque ele tem 6 meses para iniciar a ação penal, tendo ou não o inquérito sido concluído. E na ação penal pública? A ação penal pública é aquela ação penal que vai ser iniciada pelo Ministério Público. Na ação penal pública, ela é dividida em condicionada à representação e incondicionada. Na condicionada à representação, o delegado também vai depender da vontade da vítima para instaurar inquérito policial.
Se a vítima não representar contra o autor do crime, o delegado não pode instaurar inquérito policial. O Estado não pode fazer nada. O Estado vai ficar ali aguardando a vontade da vítima. E na ação incondicionada? Na ação incondicionada, o Estado age sim de ofício. Na ação incondicionada, o Estado, o delegado instaura o inquérito policial de ofício e ele pode dar início ao seu trabalho investigativo. Na ação penal pública condicionada, existe também a hipótese do ministro da Justiça requisitar o inquérito policial. Aí a ação penal fica condicionada a essa requisição do ministro da Justiça. E o raciocínio é o mesmo, o delegado vai ter que esperar vir essa requisição do ministro da Justiça para que ele possa dar início ao inquérito policial. Nós temos dois casos em que isso é possível. Nós temos os crimes contra a honra do nosso presidente da República e nós temos aqueles crimes praticados contra brasileiro fora do território brasileiro. A aplicação do princípio da extraterritorialidade que você encontra lá no artigo 5º do Código Penal. Agora, na ação incondicionada, a polícia vai agir de ofício. Na ação incondicionada, o Estado vai agir de ofício. E quando eu falo em iniciar inquérito, quando eu falo em iniciar a investigação, eu estou falando também de auto de prisão em flagrante delito. A prisão vai seguir o mesmo raciocínio, até porque o auto de prisão em flagrante delito, ele dá início à instauração de inquérito policial. O inquérito começa com ele. A primeira peça do inquérito, nas hipóteses de flagrante, será o auto de prisão em flagrante. E quem prende em flagrante é o delegado de polícia, dando início ao inquérito policial, dando início a essa fase pré-processual. O inquérito policial tem alguns argumentos importantes que nós não podemos deixar de falar com vocês aqui. O inquérito policial, ele trabalha com o indiciamento. E o que é o indiciamento? Vejam, o indiciamento nada mais é o momento de convicção da autoridade policial de quem seja o autor do crime. O indiciamento é a hora em que o delegado fala assim: para mim, estou convencido que o autor do crime foi fulano de tal. Baseado em elementos investigativos, em elementos indiciários que ele tenha no inquérito policial, o delegado então indicia alguém. E esse indiciamento significa que o Estado está imputando a alguém a autoria e a materialidade delitiva. A hora que o inquérito policial é concluído, esse inquérito policial ele vai ser remetido ao titular da ação penal. E aí o Ministério Público ou o querelante terá liberdade, né, para agir nessa segunda etapa do processo. Outro ponto interessante do inquérito policial é relacionado à condução coercitiva. A polícia pode pegar alguém na rua e levar para a delegacia pelo simples fato de ele ser um suspeito do crime. Ele é suspeito do crime, ele é o investigado. Ele está na rua, vamos levá-lo para a delegacia para ouvi-lo. E ele então, ele é carregado da rua, transportado da rua até a delegacia, sem mandado de prisão, sem nada. A polícia pode fazer isso? Olha que interessante, um julgado que nós tivemos recente no Supremo Tribunal Federal, é o habeas corpus número 107644. Esse julgado ele foi publicado no informativo do STF 639. Decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Vejam, dentro do trabalho constitucional da investigação está o quê? Está a atuação da polícia agindo pela legalidade. Se para investigar, se para identificar a autoria, a polícia tem que trazer esse investigado até a delegacia para ouvi-lo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que isso está correto, que isso está legal, que essa condução coercitiva dentro da legalidade, ela está perfeita, ela não tem nada de ilegal, nada em ser questionado.
Habeas corpus 107.644, informativo 639, final de 2011, nós tivemos essa decisão do Supremo Tribunal Federal, muito importante e muito interessante para quem estiver aí nessa linha de concurso público para ter essa ideia da atuação da Polícia Judiciária. E dentro do trabalho de inquérito policial, forma-se então essa cadeia de custódia. É essa busca pela prova, é ir até o local do crime, é buscar essa informação e trazer esse conjunto, essa cadeia de custódia para que a ação penal possa ter início e o Estado possa atuar com sucesso. Em rápidas palavras, essa é a visão importante do inquérito, da investigação policial, dessa fase pré-processual, que dá início à persecução penal, né, em aspecto lato sensu, e que inicia o Estado, a atuação do Estado dentro desse trabalho investigativo, para que o Estado possa exercer o seu ius puniendi lá no final, aplicando a sanção, aplicando a pena e depois fazendo a execução dessa pena. Eu volto no próximo bloco para responder as suas questões. Vamos responder aqui as 5 perguntas de todo o Brasil, dos alunos, dos nossos telespectadores que mandaram as perguntas e nós vamos então esclarecer esses pontos com vocês. Até já! Chegamos no nosso segundo bloco. Agora é o Pergunte ao Professor. Você de todo o Brasil vai poder participar mandando a sua pergunta para o e-mail provafinal@aesapar.com. Eu quero ouvir agora você. Eu quero ouvir a sua pergunta para que eu possa esclarecer a sua dúvida. Vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Bom dia, professor. O delegado de polícia pode relaxar uma prisão em flagrante? Prisão em flagrante. O delegado de polícia, ele inicia o auto de prisão em flagrante porque é apresentado para ele um fato criminoso com a autoria e ele então se convence que ali é um caso de prisão em flagrante. O artigo 304 do Código de Processo Penal fala então o que deve ser feito quando se apresenta uma situação dessa para o delegado de polícia. Imaginemos que no meio da prisão em flagrante, depois que ele ouviu as testemunhas, ouviu vítima, interrogou o indiciado, o delegado se convence que não era caso de prisão em flagrante. Ele, delegado, pode relaxar essa prisão em flagrante? O tema é muito controvertido, mas prevalece o entendimento da aplicação do artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Se o delegado não se convenceu, através das respostas, se ele não formou a sua fundada suspeita que aquela pessoa é a autora do crime, ele, delegado, não manda recolher aquela pessoa ao cárcere. Não vai fixar uma fiança no caso de um crime afiançável. O delegado, nesse caso, coloca a pessoa em liberdade e dá início normal ao inquérito policial. Então vejam, o assunto ele é polêmico, mas prevalece que se aplica o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, analisando isso a contrário sensu. Lá fala que se o delegado se convencer, manda recolher ao cárcere. Se ele não se convencer, ele não manda recolher ao cárcere. E ele então relaxa a prisão, mas dá início à instalação do inquérito policial. Vamos para a nossa próxima pergunta. Bom dia, professor. Pode ser reconhecido o princípio da insignificância durante o inquérito policial? Princípio da insignificância. Esse é um tema fabuloso, moderno, que está na moda em concurso público, no dia a dia, nos nossos tribunais. O que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância nada mais é do que o reconhecimento de uma atipicidade material ao fato. Quando eu falo hoje em tipicidade, eu tenho que ter a ideia da existência de uma tipicidade formal e uma tipicidade material. A tipicidade formal é você amoldar o fato à norma penal. Tranquilo, isso é uma tipicidade formal. E a material? A tipicidade material é a análise efetiva
se o bem jurídico protegido foi violado ou não. A insignificância, o princípio da insignificância, ele surgiu nos crimes patrimoniais sem violência, aonde alguém que possui um patrimônio X teve algo violado, mas essa violação foi tão ínfima, foi tão insignificante, foi tão mínima, que o direito penal ele não dá importância a esse caso. O direito penal fala o seguinte: não houve aqui violação efetiva ao bem jurídico protegido. E se não houve violação ao bem jurídico protegido, o direito penal não vai entrar em campo, o direito penal não vai atuar. Daí surgiu o princípio da insignificância. Lá atrás, né, veio essa ideia da insignificância. E aí, está previsto em lei isso? Não. A lei não prevê a insignificância. A insignificância foi uma criação doutrinária. Sendo doutrinária, a questão é, o delegado de polícia, ele pode aplicar esse princípio? O delegado de polícia, ele pode reconhecer esse princípio e deixar, por exemplo, de instaurar um inquérito policial? Imaginemos que numa grande loja foi subtraído ali uma lâmina de barbear. Imaginemos isso. Subtraímos uma lâmina de barbear de uma grande loja. Ou um bombom, né, um chocolate. De uma grande rede de mercados, subtrai-se ali um chocolate, avaliado aí em R$1, né, em pouco valor. Vejam, qual é o efetivo dano, qual é a efetiva violação ao bem jurídico protegido? Um mercado possui um patrimônio violento e aquele R$1 em nada está afetando ao seu patrimônio, em nada está afetando ao bem jurídico protegido. E aí? E nesse caso, aplica-se ou não aplica-se o princípio da insignificância? Não se aplica ou aplica o princípio da insignificância? Vejam, nesse caso, o STJ já se manifestou dizendo que essa aplicação da insignificância, ela tem que ser dada pela autoridade judicial. É a autoridade judicial, a autoridade competente para reconhecer a aplicação da insignificância. Julgado do STJ é o HC 154, HC 154949, HC 154949, julgado do ministro Félix Fischer, quinta turma do STJ, é um julgado de 2010, aonde ele passa essa atribuição, ele dá essa competência apenas ao juiz. E como fica então o delegado de polícia? Ele pode reconhecer isso ou não? Pelo STJ, esse reconhecimento é só judicial. Delegado, promotor não podem reconhecer. O reconhecimento tem que ser judicial. Nesse caso, então, o que deve fazer o delegado? Ele deve fazer a sua função de polícia judiciária, ele deve encaminhar esse inquérito ao Ministério Público, e o Ministério Público, então, deve propor o arquivamento do inquérito baseado no princípio da insignificância. E quem é que vai arquivar esse inquérito? Quem arquiva o inquérito é o juiz. É o reconhecimento do juiz. O delegado talvez não deva prender em flagrante, né? Ele não deva fazer uma prisão em flagrante, fundamentando até os motivos de não recolher alguém ao cárcere. Mas ele deve sim adotar as suas providências de polícia judiciária baseado nessa decisão recente que nós temos do STJ. Vamos lá, vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, realizado o indiciamento de alguém no curso do inquérito policial, o Ministério Público será obrigado a iniciar ação penal? O processo penal trabalha com a ideia da independência funcional. As autoridades, seja policial, seja judicial, seja ministerial, elas possuem liberdade nas suas decisões. Isso é a chamada independência funcional. Imaginemos que o delegado se convença da existência de crime, o delegado se convença que deva indiciar alguém. Ele se convenceu disso, é uma convicção dele, baseada nos elementos investigativos que ele colheu na instrução do inquérito policial. A questão é, ele, delegado, indicia,
E ele então fundamenta a sua decisão e ele indicia, baseado na sua independência funcional. Essa atuação da autoridade policial vincula o Ministério Público para iniciar a ação penal? Claro que não. O promotor também tem a sua independência funcional para agir. E ele vai fundamentar o que ele acha necessário. Se ele acha que não há ali elementos nenhum para iniciar a ação penal, ele não vai fazer isso. Ele vai propor, então, o arquivamento do inquérito policial. Não é o indiciamento que vai vincular o promotor a iniciar a ação penal. Se o juiz não concordar com aquilo que o promotor está fazendo, o juiz, então, vai remeter esse inquérito policial para o chefe do Ministério Público. Ele remete esse inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, para o Procurador-Geral da República, para o chefe do Ministério Público. E aí é o chefe do MP que vai decidir o que será feito. É o chefe do MP que vai tomar a decisão se efetivamente nós teremos ação penal ou não. Agora percebam, a decisão continua dentro do órgão Ministério Público. Porque se o chefe do MP entender que não é caso de denúncia, esse inquérito terá que ser arquivado pela autoridade judicial. O processo penal trabalha com a independência funcional das suas autoridades. E o delegado tem a sua autonomia funcional, o promotor tem a sua autonomia funcional e o juiz tem a sua autonomia funcional. Cada qual trabalhando no seu espaço, cada qual trabalhando na sua seara dentro do campo da persecução penal. Então, o aluno que perguntou, o indiciamento, ele vai obrigar o promotor a iniciar a denúncia? Não, não vai. O promotor vai ter liberdade para agir, vai ter liberdade para entender o que ele acha correto dentro daquilo que lhe foi apresentado, dentro dos elementos investigativos que lhe são apresentados no inquérito policial. Vamos lá? Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, o inquérito policial é um procedimento sigiloso? O advogado do investigado pode ter acesso a estes autos? Sigilo no inquérito policial. Inquérito policial tem que ser sigiloso? Ora, investigar alguém é algo muito delicado. Você está partindo da ideia que alguém é suspeito de ter praticado um crime. E se ele não praticou crime algum? E se não foi ele que praticou o crime? Vejam que tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, com muito cuidado. E o artigo 20 do inquérito policial, ele fala que o inquérito ele é um procedimento sigiloso. E que o delegado, a autoridade que preside o inquérito, deve decretar esse sigilo. Está ali, está bem claro. E, aliás, essa é a regra. O inquérito policial, ele é, sim, um procedimento sigiloso. Investigar alguém exige sigilo. Não dá para você tornar público uma diligência que será feita amanhã. Já pensou a polícia anunciar que amanhã ela vai cumprir um mandado de busca na casa do suspeito e ela coloca isso na imprensa? Ou ela avisa o suspeito? Vai lá fazer o quê? Se o suspeito já sabe que a polícia vai lá. A polícia busca o fato oculto. A polícia trabalha com a surpresa. Então, esse inquérito policial, que é o procedimento investigativo, ele tem que ser sigiloso, sim. Ele tem que respeitar o artigo 20. Tá? Ele respeita o que estabelece o artigo 20. O delegado, ele deve sim decretar o sigilo dentro do inquérito policial, para que esse inquérito policial, ele não até macule a imagem do investigado. Ele, decretando o sigilo, ele está protegendo, inclusive, a imagem do investigado. Agora, decretou o sigilo. Quem é que vai ter acesso a esse inquérito policial? O juiz tem acesso? Claro que tem, até porque o juiz está ali acompanhando a investigação, ele concede prazo, né, a cada 30 dias, via de regra. O Ministério Público também, claro, o Ministério Público é o principal interessado naquela investigação. O Ministério Público ele tem sim o seu interesse na investigação. E o advogado? O advogado vai ter acesso aos autos do inquérito policial? Vejam,
É um tema muito polêmico, alguns autores discutiam até a impossibilidade do advogado ter acesso ao inquérito quando se tratar de crimes, né, ligados aí a organizações criminosas, mas vejam, nós temos um Estatuto da OAB, lá no seu artigo 7º, que estabelece a possibilidade do advogado ter sim acesso aos autos do inquérito policial. E, para resolver essa questão, o Supremo Tribunal Federal recentemente editou uma súmula, que é a súmula vinculante 14. E essa súmula vinculante 14, ela é bem clara em que aspecto? Essa súmula vinculante 14, ela estabeleceu que o advogado, ele pode ter acesso, ele deve ter acesso aos autos do inquérito policial. Tudo aquilo que já está dentro do inquérito policial tem que ser exibido ao advogado. Aí você pode perguntar assim, mas Sumariva, a polícia está lá investigando, a polícia está lá com uma interceptação telefônica contra o investigado. E aí o advogado vai lá e vai ter acesso, vai saber que a polícia está ouvindo as conversas do seu cliente. Vejam, o que a súmula diz é que o advogado vai ter acesso aos documentos que já foram anexados ao procedimento investigatório. Aquelas investigações que estão ainda em andamento, isso ainda não foi anexado ao inquérito policial. Então, é claro que essas investigações ainda não estarão à disposição da defesa. Claro, né? Por isso é uma questão lógica, até porque senão perderíamos todo o sentido de um trabalho investigativo. Mas o advogado, ele tem sim acesso ao inquérito policial, é o que estabelece a súmula vinculante 14 e é o que estabelece o Estatuto da OAB lá no seu artigo 7º. Tem que mostrar o inquérito para a defesa. O advogado tem direito, sim, de acompanhar o seu cliente até na fase pré-processual. Ok? Vamos lá, gente, vamos para a nossa próxima pergunta. O arquivamento do inquérito policial gera coisa julgada, professor? Arquivamento do inquérito policial. O que significa isso? Significa que a polícia instaurou o inquérito, significa que a polícia investigou, mas que a polícia não conseguiu identificar a autoria e a materialidade. Por N motivos, mas a polícia não conseguiu chegar à autoria, não conseguiu chegar à materialidade. O inquérito policial, quando ele é arquivado, ele tem que ser arquivado pelo juiz. O arquivamento do inquérito policial é uma decisão judicial. Não é um mero despacho, é sim uma decisão judicial. E como decisão judicial, o arquivamento do inquérito policial, ele gera coisa julgada. E quando eu falo em coisa julgada, eu tenho que lembrar da existência da coisa julgada formal e da coisa julgada material. A coisa julgada formal é aquela coisa julgada que pode ser revista. A material não. A material, ela não pode ser revista. A questão, então, é o arquivamento do inquérito policial. Ele gera coisa julgada formal e material ou só coisa julgada formal? Depende. Depende do argumento do arquivamento do inquérito policial. Se o inquérito policial foi arquivado, baseado no artigo 18 do Código de Processo Penal, se o inquérito policial foi arquivado, baseado na falta de elementos de informação para iniciar uma ação penal, significa que esse inquérito policial ele pode ser desarquivado desde que surjam novas provas. Surgindo novas provas, esse inquérito policial pode sim ser desarquivado. E aí, nesse caso, essa decisão que arquivou o inquérito gerou apenas uma coisa julgada formal, ou seja, o inquérito policial ele vai ser desarquivado, ele vai continuar. Por outro lado, eu posso ter arquivamento de inquérito policial baseado na atipicidade do fato, inclusive atipicidade material. Eu posso reconhecer ali o princípio da insignificância. Arquivo um inquérito policial baseado na atipicidade.
baseou-se em atipicidade ou no reconhecimento de alguma excludente de licitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, né? Exercício do direito, consentimento do ofendido, reconheceu-se ali alguma excludente de licitude, isso gera coisa julgada material. Esse inquérito policial não poderá ser mais desarquivado. Vejam, prevalece hoje que se a decisão de arquivamento estiver baseada em atipicidade do fato, seja ela material inclusive, em excludente de licitude, ou em excludente de punibilidade, ou em excludente de culpabilidade, nessas hipóteses, o arquivamento do inquérito gera coisa julgada formal e coisa julgada material. E aí, nesse caso, nós não teríamos possibilidade desse inquérito ser desarquivado. Eu falo isso via de regra porque nós temos algumas exceções nos tribunais, onde a gente consegue vislumbrar aí, né, onde existe um caso, inclusive do Estado do Espírito Santo, no inquérito policial que foi arquivado baseado numa excludente de licitude, mas esse inquérito policial acabou sendo desarquivado 10 anos depois. E o Supremo falou que, nesse caso, o trabalho estava correto. Tirando essa exceção, a doutrina ela é unânime em afirmar que, nessas hipóteses, o arquivamento do inquérito policial gera coisa julgada material e coisa julgada formal, e esse inquérito não pode ser mais desarquivado. Agora, nós vamos para o nosso terceiro bloco, vamos responder o X da questão. Estamos no nosso terceiro bloco. Agora chegamos no X da questão. É a hora em que eu vou resolver com você questões de concurso público, questões de exames em que você vai analisar comigo o assunto de hoje e saber como isso é explorado nas nossas provas do todo o Brasil. Primeiro teste é concurso de delegado de polícia do Ceará de 2006, onde nós temos que marcar a opção verdadeira. Então nós temos aqui no teste 4 opções e vamos ter que encontrar a opção verdadeira. Eu vou ler com vocês as alternativas e vamos tentar achar qual é a opção correta. Alternativa A. O inquérito policial sempre poderá ser iniciado de ofício pela autoridade policial, já que o direito penal é essencialmente público e deverá sempre buscar a verdade real, independentemente da vontade da vítima. Está correta essa alternativa? Não está. Falamos, inclusive, na primeira parte da nossa aula. O delegado de polícia só inicia de ofício aqueles crimes de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública condicionada e ação penal privada, o delegado vai depender da manifestação do ofendido. Então, essa primeira alternativa está errada. Essa não é a alternativa correta. Vamos lá, segunda alternativa, vai aparecer na sua tela. Negado o pedido de instauração de inquérito policial feita pela parte, caberá recurso de natureza administrativa dirigido ao juiz criminal que teria competência para processar o crime em tese cometido. Essa alternativa, ela estava correta até um certo momento. Até o momento em que ela fala recurso de natureza administrativa, está correta. Só que dirigido ao chefe de polícia. O recurso não é dirigido ao juiz criminal. O recurso ele será dirigido ao chefe de polícia. É isso que está errado na alternativa. Recurso administrativo, sim, mas dirigido ao chefe de polícia. Na maioria dos estados do Brasil, dirigido ao delegado geral de polícia. É o que está no artigo 5º do nosso Código de Processo Penal. Legal? Então, essa alternativa também está errada. Vamos para a próxima? Vamos lá, alternativa C. O prazo para a conclusão do inquérito é, em regra, de 10 dias, estando o réu preso, e 30 dias se solto. Estando o réu solto, tal prazo poderá ser renovado pelo juiz, caso exista necessidade de novas investigações. Perfeita. Essa alternativa está correta. Essa alternativa
está de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal. Perfeito. É essa a alternativa correta. 10 dias estando o indiciado preso e 30 dias estando o indiciado solto. E a prorrogação de prazo do inquérito policial só pode ocorrer pelas regras do Código de Processo Penal, estando o indiciado solto. O indiciado preso, a regra do CPP não admite isso. Pode até ser possível nos casos aí da lei de drogas, mas a regra é que, para pedir prazo, o réu tem que estar solto. E aí o prazo é de 30 dias. A alternativa C é a que está correta. Vamos ver a D e ver no que está errada a alternativa D. Vamos lá. Alternativa D. Dentre as características fundamentais do inquérito policial, podemos apontar corretamente ser ele escrito, tá certo, presidido por autoridade policial, tá certo, inquisitorial, tá certo, e contraditório. Errou. O finalzinho aqui é o peguinha. Não tem contraditório. O inquérito policial ele é inquisitivo. Não há contraditório no inquérito policial. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, que fala do prazo de 10 e 30 dias. Legal? Vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima questão. Questão que caiu, concurso do Piauí, juiz de direito, questão da CESP. Acerca do inquérito policial, assinale a opção incorreta. Vamos ver agora qual é a opção incorreta. Alternativa A. O réu não é obrigado a participar da reconstituição do crime, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Alternativa corretíssima. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Como ninguém é obrigado a soprar no bafômetro. Ninguém é obrigado. Então, essa alternativa está correta. Vamos ver a outra. B. Entende a doutrina majoritária que se o promotor detém elementos suficientes para denunciar, não cabe o pedido de prisão preventiva do acusado simultaneamente ao pedido de retorno do IP à delegacia para novas diligências. Correto também. Se o promotor já tem condições de denunciar, denuncia. Agora, se ele tem condições de denunciar, pede prisão. Se ele não tem condições para oferecer denúncia, entende-se que ele também não tem condições para pedir prisão. Então, a alternativa está correta. Vamos lá, alternativa C. Em nenhuma situação, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de IP. Correto. Quem arquiva inquérito é o juiz. Delegado não pode, em nenhuma hipótese, arquivar autos de inquérito policial. Alternativa D. Em caso de réu preso, a regra geral é a de que o prazo de conclusão do IP seja de 10 dias, salvo em caso de necessidade de diligências complementares, quando o juiz poderá conceder dilação do prazo, fundamentando a decisão, independentemente da soltura do réu. Está errado. Falei agora há pouco. Se for pedir prisão, tem que ter denúncia. Réu preso não tem dilação de prazo. Legal? Pela regra do CPP. Então, é essa alternativa que está errada. É essa a que eu tenho que marcar. Vamos só ver a última alternativa, para a gente poder encerrar a questão. Segundo o CPP, é cabível a incomunicabilidade do indiciado, que dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Questionável esse assunto, tá? Mas o CPP prevê a incomunicabilidade do preso no seu artigo 21. Então, como aqui o teste fala segundo o CPP, está correto. Então, essa alternativa está de acordo com o CPP, ela está correta. Então, a alternativa incorreta que eu tenho que marcar é a alternativa D de dado. Ok? Esse foi o programa Prova Final. Esse foi o programa que você assistiu aqui pela TV Justiça. Eu fico à disposição de vocês, vou deixar aí o meu Twitter, o @profsumariva, e também quero seguir você no Facebook, através do meu Facebook, o Paulo Sumariva. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder dividir esse tempo com você para poder auxiliar na sua preparação para concursos públicos. Você pode participar ainda conosco, você pode mandar sua dúvida para o e-mail provafinal@aesapar.com, que estaremos aqui para resolver qualquer questão que você envie.
Até o nosso próximo programa, até o nosso próximo encontro aqui na TV Justiça. Um abraço a todos.